Tá bom, gente? Vamos voltar ali para a explicação. Eu quero fazer o desenho para vocês ali do que é a ideia do arrendamento mercantil. Nós vimos aí na tela anterior a ideia que está expressa na legislação, na Lei 6099 de 74, e ali eu quero desenhar para vocês aqui, para vocês entenderem direitinho o que é que vem a ser isso aqui. Deixa eu ver se está na minha canetinha rapidinho. Tá, vamos lá. Então nós temos uma empresa X, eu vou dar a empresa A, que é necessariamente uma pessoa jurídica. Essa empresa A é a denominada arrendadora. E nós temos aqui, no outro polo deste negócio jurídico, a empresa B, que pode ser uma empresa, uma pessoa jurídica, ou também uma pessoa física, que é denominada de arrendatária. A arrendatária vai dizer para a arrendadora: olha, eu quero que tu me forneça determinado bem, eu quero que tu me arrende determinado bem com as seguintes características tais e tais. E a empresa A fornece esse determinado bem para a empresa ou para a pessoa física B, por meio de um contrato de regra geral, de locação. B aqui vai pagar prestações mensais em face da locação deste bem, que fica lá na sua posse e tudo mais, mas toda a propriedade se mantém no âmbito da empresa arrendadora. Claro, gente, olha só, esse negócio jurídico não está no âmbito de incidência do ICMS, está no âmbito de incidência do ISS. Anteriormente, vamos pensar que aqui exista uma pessoa jurídica que venda este bem para a empresa A. Esta operação aqui é fato gerador do ICMS. Esta operação aqui, não. Entenderam isso? Porque aqui nós temos uma venda, claro, porque a arrendatária que disse para a arrendadora o que ela queria. A arrendadora pode ir lá comprar em outro lugar essa máquina, não pode? Pode. Nesse caso aqui vai existir fato gerador do ICMS. Agora, neste negócio jurídico, onde a arrendatária diz para a arrendadora o que ela quer, qual é a característica do bem que ela quer para arrendar, nesse caso não existe incidência do ICMS. Quando a gente começa a ver essas situações aqui, a gente começa a entender que podem existir algumas espécies de arrendamento. E realmente, atualmente a gente fala de 3 ideias de leasing. O arrendamento mercantil operacional, que foi o que eu mostrei para vocês, o que eu desenhei para vocês. O arrendamento mercantil financeiro, que é uma coisa mais comum e mais conectada com a ideia de um financiamento. E o sale and leaseback, que não é muito comum, né? Eu mostrei para vocês ali o arrendamento mercantil operacional, onde realmente tem uma empresa, ou que nesse caso, que produz esse bem e arrenda esse bem, ou até pode comprar esse bem e ter esse bem em estoque e arrendar esse bem aqui para a empresa arrendatária. Isso pode acontecer? Pode. E no arrendamento mercantil financeiro é um pouco diferente, porque no arrendamento mercantil financeiro nós temos aqui um banco, uma instituição financeira que compra o bem da empresa B e leva lá para a empresa A. Esta empresa financeira compra esse bem e leva para a empresa A. E a empresa A aí paga parcelas para a instituição financeira e não para a empresa B. Nesse caso, a empresa B recebeu lá todo o valor. E aqui nós temos
um arrendamento mercantil financeiro. Notem que a ideia aqui que se sobrepõe é a ideia do financiamento, diferentemente deste negócio jurídico aqui, onde a empresa arrendadora ela tem como negócio arrendar bens. Ela compra bens ou ela produz bens e arrenda esses bens. Aqui nós temos um arrendamento mercantil operacional. E aqui neste caso, onde a empresa financeira compra o bem de determinada empresa e leva este bem para a empresa A, e a empresa A fica pagando parcelas mensais de, regra geral, aluguel para a instituição financeira, nós temos uma outra espécie de leasing que é o arrendamento mercantil financeiro. E para finalizar aqui esse caso, esses nossos exemplos, nós temos o arrendamento, a ideia do sale and leaseback, que é uma coisa um pouco mais complicada, não é muito utilizado, mas eu quero só mostrar para vocês aqui. A empresa A, ela possui um bem e ela precisa se capitalizar, ela não tem dinheiro, mas ela vende este bem para a empresa B, vende o bem para a empresa B e pega de volta este bem com a empresa B e paga parcelas mensais de aluguel para a empresa B em face deste bem. Ela vendeu e alugou de volta, sale and leaseback. Este aqui é o terceiro caso. Esse aqui é o segundo caso. Então nós temos essas três ideias aí de arrendamento mercantil, de leasing, que não estão no âmbito de incidência do ICMS. Tá? Essas três ideias não estão no âmbito de incidência do ICMS, estão no âmbito de incidência do ISSQN, e essa é a jurisprudência consolidada aí nos tribunais. Dá uma olhada aqui. Arrendamento mercantil, operação de leasing financeiro. Olha só como diz os tribunais. O arrendamento mercantil compreende três modalidades: o leasing operacional, o leasing financeiro e o leaseback. Do primeiro, a locação. Dos outros dois, serviço. Perfeito. A lei complementar não define o que é serviço, apenas declara para fins do inciso 3 do artigo 156 da Constituição. Não inventa. No arrendamento mercantil, contrato autônomo que não é misto, o núcleo é financiamento, no leasing financeiro, não uma prestação de dar. E financiamento é serviço sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e do leaseback. Então, nesse caso, os tribunais estão dizendo, olha, são operações complexas e são operações mistas. Tem um componente aqui dentro que pode se levar em consideração a venda, mas nesse caso específico do arrendamento mercantil, a lei disse que era arrendamento mercantil e por isso tem que incidir ISS sobre tudo. Não incide o ICMS, está expresso na lei complementar, é o que a Constituição diz, é o posicionamento da jurisprudência dos tribunais superiores. Então não importa se a gente está falando de leasing operacional, de leasing financeiro, de sale and leaseback, se é arrendamento mercantil, há incidência do ISS. Ocorre que, entretanto, e não obstante, a Lei Complementar 87 diz que não compreende, no âmbito da não incidência, a venda do bem arrendado ao arrendatário. Ela retira da incidência do ICMS todas aquelas ideias, todas aquelas operações que a gente, aqueles negócios jurídicos que a gente delimitou lá como sendo arrendamento mercantil. Ela retira do âmbito de incidência do ICMS porque são ideias mistas, né? São a prestação de serviço, tu dá um bem, mas a base é a ideia da prestação de serviço e do aluguel. Ela retirou do âmbito de incidência do ICMS. Mas ela trouxe lá no final uma exceção. Ela disse que quando a venda do bem arrendado ao arrendatário, nesse caso, vai ter incidência do ICMS. Vamos trabalhar com o leasing
o leasing operacional. Fica mais fácil da gente visualizar, tá? A pessoa jurídica aqui, A, faz um contrato de arrendamento mercantil com a pessoa jurídica B, em face de um bem. Vamos pensar uma máquina de xerox, ou um scanner, ou uma copiadora, que são coisas mais comuns, porque a ideia do leasing é que a empresa B tenha sempre à sua disposição uma máquina que está adequada em termos de tecnologia, porque não valeria a pena para a empresa B comprar máquinas que rapidamente se tornam obsoletas. Então ela faz um contrato de aluguel, um contrato de leasing, de arrendamento mercantil operacional, com a empresa A. E a empresa A fornece esses bens, fica responsável pela manutenção e até de trocar esses bens quando eles efetivamente quebram. Essa é a ideia do leasing, e por isso está fora do âmbito de incidência do ICMS. Mas vamos pensar que esta empresa B faça esse contrato de leasing, que é o que? Um negócio jurídico com a empresa A, e pague lá pequenas parcelas mensais para a empresa A. Só que ao final do contrato, vamos pensar aqui, 36 meses. Ao final do contrato, esta empresa B decida comprar este bem e pague por isso lá um valor residual. A empresa A diz o seguinte: olha, realmente a gente já está há 36 meses, eu te vendo esse bem aqui que está aí na tua posse por um valor residual X. E a empresa B decida comprar este bem. O que a Lei Complementar 87 disse é que esta operação aqui vai sim ser fato gerador do ICMS em face da compra do bem que é objeto do contrato de arrendamento mercantil. Essa delimitação da Lei Complementar 87 ela é uma delimitação muito controversa, porque sempre se entendeu que o arrendamento mercantil era uma ideia, um negócio jurídico que estava sob a incidência do ISSQN e não sobre o ICMS. Qual é a ideia que nós temos que ter aqui para concursos de ICMS? Para concurso de ICMS, nós temos que ter claro a redação da lei complementar. Se o examinador te trouxer essa opção, tu tem que entender que essa opção ao final de compra, esta opção está sobre o âmbito de incidência do ICMS. Agora, como essa é uma coisa muito controversa na doutrina, os estados entenderam por bem formatar um convênio no âmbito do CONFAS, isentando esta operação, tornando esta operação ao final isenta, e está lá no convênio ICMS número 4. Então nós temos que sempre levar em consideração a ideia da legislação tributária e avaliar isso no estado que a gente está prestando o certame. Regra geral, como tem um convênio, os estados entendem que esta venda ao final é isenta do ICMS, porque deu muita complicação. Então nós temos duas ideias básicas aqui que nós temos que ter para concurso. Vamos dar uma olhada só na redação da cláusula 4ª para vocês ficarem com isso bem claro. Olha o que diz. Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a conceder isenção do ICMS na operação de venda do bem arrendado ao arrendatário, desde que seja este contribuinte do imposto. Então volta aqui, nessa última operação, que de acordo com a lei complementar é fato gerador do ICMS, ou seja, nós temos um contrato de leasing, a pessoa, o arrendatário, vem pagando parcelas mensais que são relativas a uma locação. Quando chega ao final do contrato, do tempo delimitado no contrato, ele resolve exercer a opção de compra daquele bem, porque o contrato de leasing é isso. É um contrato misto, é uma ideia mista de prestação de serviço e de venda, mas que se sobrepõe à ideia da prestação do serviço. Por isso incide o ISS. Ao final, ele resolve optar
pela compra do bem. Pela Lei Complementar 87, a compra final, lá naquele final vai incidir o ICMS. Mas, como isso é muito controverso na jurisprudência, os estados entenderam por bem realizar um convênio onde eles isentam esta última operação. Isentam. Então a gente tem que olhar lá no nosso regulamento do estado que nós estamos estudando para ver se consta lá uma cláusula de isenção das operações de compra de bem decorrentes de contrato de arrendamento mercantil. Tranquilo, gente? Isso quando a gente fala sobre arrendamento mercantil operacional, fica tranquilo da gente entender, porque essa ideia da compra ao final, ela vai ser realmente uma opção. Mas quando a gente fala de arrendamento mercantil financeiro, já fica um pouco mais complicado, porque regra geral lá no final vai se comprar efetivamente. Então nós temos sempre que prestar muita atenção em como são feitos esses contratos. Por quê? Como eu expliquei para vocês ali, ó, nós temos aqui uma instituição financeira e nós temos aqui uma empresa B que produz um determinado bem. E nós temos A que quer este bem, mas não tem dinheiro. Ele vai e faz um leasing, né? É o mais comum da gente ver, o leasing de carro, todo mundo fala isso. E ao final, ele vai pagando parcelas para a instituição financeira. Nós temos que cuidar muito esses contratos, porque se esse contrato de leasing for feito apenas para acobertar uma operação que, regra geral, é uma operação de compra e venda e não uma operação de locação, nós podemos desconsiderar todo esse contrato e fazer incidir o ICMS. Então isso tu tem que levar muito em consideração. Para se fazer uma operação de leasing, tem que se observar todas as normas que tratam sobre uma operação de leasing. E se o fiscal ou houver na questão a menção de que isso foi feito apenas para se mascarar uma operação de compra e venda, nós temos que desconsiderar essa operação e entender que incide aqui efetivamente o ICMS e não o ISSQN. Então são essas coisas que eu queria trazer para vocês na parte inicial aí, de leasing, porque tendo essas ideias bem claras aí na nossa cabeça, nós podemos falar sobre a ideia de importação com contratos de leasing. Beleza? Então olha só, resumindo, nós temos, quando a gente fala de arrendamento mercantil, nós temos aí um contrato que tem uma natureza jurídica mista, onde a base é uma prestação de serviço de locação e ao final uma possibilidade de compra deste bem. Como prepondera aí a ideia da prestação de serviço, se entende que não incide ICMS. Entretanto, a Lei Complementar 87 ressalva lá ao final aquela operação final de venda, de compra e venda do bem. Então, para fins de concurso, a Lei Complementar 87 diz que incide sim na venda do bem ao arrendatário. Nós temos que ter a tranquilidade para avaliar isso na hora da prova, porque essa é uma operação muito complicada e os estados entendem que pode existir aí uma isenção nesse final, nesse ato final aí de uma operação de arrendamento mercantil. Tranquilo? Beleza? Então, com isso, com essa ideia, a gente vai começar a estudar o leasing, a importação e o ICMS. Beleza, gente? Então vamos entrar aí na ideia do leasing e da ideia de importação e da incidência de ICMS, que são uma alteração recente aí do STF que nós temos que ter bem claro. Tá? Vamos passar, né? Ah, tá lá, ó. Tá aí pra ti na tela. Não, quero caneta de marca-texto. A gente já falou sobre isso e a gente já viu que incide o ICMS sobre a entrada de bem ou mercadoria importada do exterior. E olha só,
qualquer que seja a sua finalidade. Então essa ideia base, que está expressa lá na Constituição Federal, estava em consonância com a jurisprudência do STF, que dizia o seguinte, olha só, arrendamento mercantil, leasing, de acordo com a Constituição de 1988, incide ICMS sobre a entrada de mercadoria importada do exterior. Desnecessário, portanto, a verificação da natureza jurídica do negócio internacional do qual decorre a importação. Beleza? Então, como o fisco não tem como ver qual é aquele negócio, se isso é um leasing, se não é, a ideia do tribunal era o seguinte, ingressou a mercadoria no território nacional, incide o ICMS. E o desenho que fica para vocês aqui, nesse caso, é o seguinte. Nós temos aqui uma importação. E nós temos aqui a empresa A. E aqui nós temos a empresa B. Essa empresa A foi lá na empresa B e fez um contrato de leasing em face de uma máquina para produzir roupas. E só que teve que importar, porque aqui é a fronteira. Teve que importar esta máquina da empresa B lá, do país da empresa B. Quando essa máquina ingressa no país, em que pese esse contrato de leasing não esteja sob a incidência do ICMS na operação interna, quando ingressa no nosso território, os tribunais dizem que aqui, neste momento, ocorre fato gerador do ICMS, porque não há como ver qual a natureza, não tem que se avaliar a natureza jurídica do contrato para saber se incide o ICMS ou não. Essa é a ideia que existia na jurisprudência até o recurso extraordinário 461-968 de São Paulo, que disse o seguinte, olha, em que pese exista isso, há um caso especial e específico e único em que não há incidência do ICMS. Qual é esse caso? Caso de importação de aeronaves. Olha lá a emenda. Recurso extraordinário, ICMS, não incidência. Entrada de mercadoria importada do exterior. Leasing de aeronaves ou peças ou equipamentos de aeronaves. Operação de arrendamento mercantil. Vamos ler tudo, que é muito importante. A importação de aeronaves ou peças ou equipamentos que as componham em regime de leasing não admite posterior transferência ao domínio do arrendatário. Por quê? Porque é uma característica especial nesses contratos. Então as empresas que compram, ou quando compram aeronaves, as aeronaves não vai haver compra ao final. Ao final elas voltam para a empresa arrendadora. Então não há essa peculiaridade nos contratos de arrendamento mercantil de aeronaves. Então o que as empresas alegaram era, olha, aqui há efetivamente um leasing, porque eu não vou ficar com esse bem ao final. E aí os tribunais disseram que circular mercadoria é pressuposto de incidência do ICMS. Nesse caso, não há operação relativa à circulação de mercadoria. Por isso, não há incidência do ICMS em operação de arrendamento mercantil contratado pela indústria aeronáutica de grande porte para viabilizar o uso pelas companhias de navegação aérea de aeronaves por ela construída. Ou seja, se a Gol ou a TAM, aquelas empresas que prestam esse serviço, fazem contratos de arrendamento mercantil com Boeing, com grandes indústrias de confecção de aeronaves, que produzem aeronaves, esse contrato é essencialmente um contrato de arrendamento, porque no final do contrato se devolve as aeronaves para a empresa que as produziu. Então o STF diz que nesse caso especificamente não haveria incidência do ICMS. Beleza? Mas atualmente, o STF passou a entender que é necessário se fazer a avaliação do contrato que embasa aí os negócios jurídicos de importação para saber se incide ICMS ou não. Em 2014, disse o seguinte: entrada de mercadoria importada do exterior, arrendamento mercantil internacional, leasing,
contrato de natureza complexa, não exercício da opção de compra, bem suscetível de devolução ao arrendador, inexistência de circulação econômica da mercadoria importada, não incidência do imposto, não incidência do imposto. Então aqui, regra geral, nós vamos ter que fazer agora, começar, na realidade é o mais correto mesmo, fazer a avaliação dos negócios jurídicos para saber se incide o ICMS ou se não incide o ICMS na importação de contrato, quando a base é o contrato de leasing. A jurisprudência entendia que a não incidência só se dava no âmbito interno, que quando havia importação, independente de existir um contrato de leasing, havia incidência de ICMS. Mudou aí o seu entendimento especificamente quando se tratava de contrato de leasing de importação de aeronaves, dizendo que nesse caso não incidia, e agora está dizendo que quando não há exercício de opção, quando no contrato já se diz que não há exercício de opção, ou seja, quando há um contrato de arrendamento mercantil em que pese existe uma importação no meio do caminho, não há incidência do ICMS. Então, assim, atualmente a jurisprudência do STF caminhou aí para a avaliação do contrato. Se no contrato não há exercício da opção de compra, né, se o bem pode vir a ser devolvido ao arrendador, nesse caso não há mais incidência do ICMS, julgado de 2014. Esse é o pressuposto que nós temos que ter para as provas de concurso, se citar a ideia da jurisprudência. Beleza, gente? Tranquilo? Então, daqui a pouquinho aí a gente volta para continuar aí as hipóteses de não incidência lá do artigo 3º da Lei Complementar 87. Abraço!